Saudos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, eu quero te apresentar as nossas vidas, a minha vida, Senhor, e cada pessoa que está assistindo essa aula. E eu te peço, meu Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha nos abençoar, o Senhor venha nos dar sabedoria, Deus, entendimento, discernimento da sua palavra e da sua vontade. Que nós possamos, Senhor, crescer cada vez mais na sua presença, amadurecer, meu Pai, e em nome de Jesus, Senhor, colocar em prática os teus ensinamentos, viver, Senhor, os teus ensinamentos, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que em nome de Jesus, Senhor, venha repreender tudo aquilo que não vem de ti das nossas vidas, meu Pai, todo desânimo, Senhor, todo cansaço, toda enfermidade, Deus, toda seta, tudo aquilo que não vem de ti, que o Senhor vai lançando por terra em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Nós vamos fazer a leitura que está em Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, e Gênesis 17, do versículo 1 ao 8, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto, contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque pai de multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Amém? Então, nessa passagem aqui, a gente vê Deus fazendo uma aliança com Abraão. E quando ele fala com Abraão, o que ele diz? Como nós vimos na lição passada, a gente falou que Deus dá uma ordem e logo em seguida vem uma promessa. Então, quando nós cumprimos a ordem, a promessa de Deus, ela se cumpre nas nossas vidas, quando nós obedecemos. E aqui ele dá uma ordem a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão cumpriu a ordem. Então, Deus cumpre a promessa dele. Então, através de Abraão, todas as famílias da terra, independente do povo, serão abençoadas. Essa é a promessa de Deus. E aqui a gente vê essa natureza de Deus como criador. Porque na Bíblia a gente fala muito assim sobre o Deus de Israel, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, como sendo o Deus dos judeus. Mas na verdade esse é o mesmo Deus criador, que criou Adão e Eva, e a partir de Adão e Eva toda a humanidade surgiu. Então esse é o único Deus que existe, e ele é o Deus de todas as pessoas da terra, independente do povo ao qual elas pertencem, aonde elas nasceram. Então é um Deus de todos, é um Deus que, como nós estamos estudando esse trimestre, né, missionário, com essa visão
transcultural, ou seja, que abrange a todos os povos, que não tem barreira cultural. Então, na lição dessa semana, a gente vai ver um Deus que escolheu uma família da terra, Abraão e Sara, para através dessa família abençoar e alcançar todas as famílias da terra. E esse processo se deu primeiro através de Abraão e a sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e finalmente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? E o primeiro tópico da lição fala assim: a natureza missionária de Deus. A natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Então, como eu disse, o Senhor falou para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Ele revela essa ordem e logo em seguida vem uma promessa que é abençoar todas as famílias da terra. Então, o Senhor fala para Abraão ir para uma terra que ele nem sabia onde era, mas Abraão obedeceu. Amém? Então, esse é um princípio. Quando nós obedecemos a Deus, Ele cumpre promessas nas nossas vidas. Então, junto com a ordem veio uma promessa, Abraão obedeceu e Deus cumpre a sua promessa. E essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para a família de Abraão, mas para o mundo inteiro por consequência dessa obediência de Abraão. Amém? E o apóstolo Paulo, ele escreve que essa bênção refere-se ao evangelho que foi revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o descendente legítimo de Abraão. E eu vou ler, tá lá em Gálatas, capítulo 3, o versículo 8 e o versículo 16, para ficar bem claro para os irmãos. Gálatas 3, versículo 8 e o versículo 16. O versículo 8 diz assim: e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Lá no versículo 16. Desse modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Amém? Então, lá em Gênesis, no Antigo Testamento, antes mesmo da nação de Israel ser formada, o Senhor, ele já faz uma promessa para todos, para toda a humanidade, para os judeus e para os não judeus, que nós seríamos alcançados, seríamos abençoados através da fé no descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. Então, quando nós acreditamos em Jesus, aceitamos Jesus Cristo, além de nós nos tornarmos filhos de Deus, nós também nos tornamos descendentes de Abraão pela fé e temos direito às promessas e às bênçãos que foram declaradas, que foram anunciadas para a vida de Abraão. Amém? Então, através de uma única família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. E o próximo subitem, ele fala assim: a missão como atividade de Deus no mundo. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra esse Deus soberano, esse Deus todo-poderoso, esse Deus excelso, se relacionando com um ser humano limitado, que foi Abraão. Então, a gente vê aqui que Deus, ele tem tanto zelo pela sua promessa, que ele trocou o nome de Abrão, que só tinha um A, para Abraão, com dois A, que quer dizer pai de multidões, pai de muitas nações, né? Então, para reafirmar que esse compromisso, que essa bênção, que essa aliança, ela se estenderia para todas as famílias da terra, independente da geografia, né? Da localização, da cultura, da nação ou ao povo que essa família ou que essa pessoa pertence. Então, fica claro a missão como atividade de Deus no mundo. Então é assim,
a gente entende que Deus ele tem uma aliança específica com os judeus através da palavra de Deus. Ele escolheu os judeus, ele escolheu esse povo e ele tem promessas específicas, ele tem um relacionamento específico com esse povo. Mas ele é o Deus criador. Deus não criou apenas os judeus, Deus criou todos os seres humanos. Ele criou a raça humana como um todo. Então, ele é o Deus de todos os povos, de todas as pessoas, até porque ele é o único Deus que existe. Os outros deuses que as pessoas conhecem, que as pessoas adoram, que as pessoas prestam culto, não são deuses, são apenas imagens, são apenas criações, são coisas fictícias e são frutos do inimigo para enganar pessoas, para afastar as pessoas da adoração ao Deus verdadeiro. Então eles pegam e faz com que as pessoas adorem deuses falsos, deuses que não existem, e assim se afastem do Deus único, do Deus verdadeiro, do Deus soberano, do Deus criador e do Deus Pai, que é o mais importante, É essa natureza, é essa personalidade de Deus como nosso Pai, A gente precisa entender que Ele é o Criador, mas nós não somos apenas criaturas de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, que é muito mais, vai muito além, é um relacionamento muito mais profundo, é um relacionamento muito mais íntimo, é um relacionamento de pai e filho, amém? E o próximo subitem fala sobre o nosso modelo missionário, e o nosso principal modelo missionário é o próprio Deus, que quer alcançar todas as pessoas, como ele é demonstrado no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Um Deus que ama a todos e quer alcançar todos os povos da terra. Amém? E o próximo tópico fala sobre o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. O amor de Deus. Então a Bíblia nos mostra, desde o Antigo Testamento, que Deus é amor. No Novo Testamento ele fala isso abertamente, ele fala isso explicitamente, com todas as palavras, mas no Antigo Testamento a gente vê em todo o tempo a demonstração do amor de Deus. Todas as vezes que o homem pecou, no caso de Adão, quando houve também o dilúvio, quando Davi pecou, e várias vezes a gente vê o Senhor perdoando, o Senhor sendo misericordioso e o Senhor renovando a sua aliança com o ser humano e declarando o seu cuidado, o seu amor, a sua provisão. Por quê? Porque Deus é amor e Deus ama o ser humano desde a sua criação. Amém? E aí no Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas, ele é afirmado e ele é ampliado. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, fala sobre isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse versículo, ele é o resumo do que é Deus, qual é a missão de Jesus e a obra da redenção. E é um versículo que ele é tão incrível, tão impressionante, que qualquer um decora. A gente tenta decorar os 10 mandamentos e é difícil decorar os 10 mandamentos direitinho, do jeito que está na Bíblia. Mas esse versículo, todas as pessoas, até as crianças, conseguem decorar. Porque ele é a essência de Deus, é o que Deus é a obra que Jesus veio realizar aqui neste mundo, que é morrer por nós pecadores, para que a gente tenha a vida eterna. Então, isso é o amor de Deus, é um amor que não vê barreiras, é um amor que perdoa, é um amor que é misericordioso. Então, é a essência de Deus, porque Deus é amor, amém? Então, a base do nosso relacionamento com Deus, do relacionamento de Deus com o homem e da redenção é o amor, porque Deus, ele é amor.
Amém? E o próximo subitem fala justamente sobre isso, sobre a redenção. E primeiro a gente vai falar da redenção no Antigo Testamento. Qual era o significado e qual era o sentido de redenção? Então, redenção no Antigo Testamento significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço pelo Redentor. Então, esse também é o conceito básico da visão bíblica para a salvação. No Antigo Testamento, a redenção ela está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos: resgate para a libertação de um escravo, recuperação de um campo, resgate de um macho primogênito, resgate de alguém que seria condenado à morte. Então a Bíblia mostra Deus agindo de forma redentora em favor do homem também. Quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo o mal, Gênesis 4, 8, 15 e 16. Quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com braço estendido. Então a gente vê aqui a redenção no Antigo Testamento. E agora a gente vai ver a redenção no Novo Testamento. No Novo Testamento, a redenção ela está diretamente e exclusivamente ligada à atividade divina que é realizada através de Jesus Cristo. Então, nesse caso, a remissão do pecador, ela é garantida, ela é assegurada com base no preço de resgate pago por Deus Pai, por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Então, quando o homem pecou, a palavra de Deus diz que houve uma separação entre Deus e o homem por causa do pecado. E também por causa do pecado, a morte entrou no mundo. E não apenas a morte física, mas também a morte espiritual. E para que houvesse a redenção do homem, precisava que fosse pago um preço de sangue. E inicialmente eles apresentavam ali sacrifícios de animais, apenas para cobrir os pecados. Mas o preço definitivo foi pago por Jesus. Então, quando Jesus morreu na cruz, que ele pagou esse preço de sangue, ele lavou os nossos pecados, né? Ele apagou os nossos pecados. E a Bíblia diz que nós tínhamos um escrito de dívida, mas que Jesus pagou, né? Que esse escrito de dívida ele foi pregado na cruz, ele foi pregado no madeiro. Então imagina, por exemplo, você tem uma conta num mercado, numa padaria, e é como se fosse antigamente que as pessoas anotavam. E você ia na mercearia ali, no mercadinho, você comprava e anotava. Então aquilo ali era um escrito de dívida. Ele ia anotando as suas dívidas. E o que Jesus veio e fez? Ele pegou esse escrito de dívida e ele rasgou. Você não deve mais nada. Ele já pagou. Amém? Então Jesus veio, pagou a sua dívida e ela foi rasgada. Você não deve mais nada porque Jesus pagou. O preço de sangue foi pago. A graça é isso, o pagamento que Jesus fez pelos nossos pecados. Isso também é a graça. No Antigo Testamento, a palavra mais utilizada é misericórdia e não graça. Mas no Novo Testamento vem a palavra graça, porque Jesus veio e pagou esse preço. Nós não precisamos fazer nada, nós não temos nada a pagar. A única coisa que nós precisamos fazer para alcançar a salvação, para fazer parte dessa redenção e das bênçãos de Jesus que foram conquistadas na cruz, das bênçãos de Abraão, é aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, nos submeter à vontade de Deus. Amém? Então, a graça é isso. Jesus pagou o preço e nós podemos participar das bênçãos que foram conquistadas por Jesus na cruz pelo simples ato de aceitar a Cristo, né? De aceitar esse sacrifício que ele fez. Mas a experiência da redenção, ela só vai estar completa e consumada na segunda vinda de Cristo por ocasião da glorificação final
do crente, que diz que vai ser a redenção do corpo quando Jesus Cristo voltar. Amém? O próximo tópico diz assim: visão bíblica do caráter transcultural da missão. Então, um Deus missionário. O Antigo Testamento, como nós já dissemos, revela um Deus missionário. Um Deus que quer alcançar todos os povos, porque Ele é o Deus de todo, Ele é o Deus de todos, Ele é o Deus que criou a todos, logo Ele é o Deus de todos. No livro de Gênesis, Deus não trata somente de uma nação específica, mas com toda a humanidade. E aí a gente vê isso, por exemplo, na queda do homem. Ainda não tinha uma nação, era Adão e Eva, e Deus foi misericordioso. O dilúvio, a eleição de um povo para abençoar a todos os demais após a Torre de Babel. Então, nesses textos, especificamente que eu falei, a gente observa a falha do homem está caracterizada, bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Em todas essas ocasiões, quando o homem falhou, obviamente ele sofreu as consequências da sua falha, mas Deus sempre foi misericordioso e sempre deu uma nova oportunidade. Amém? Por quê? Porque Deus ama o ser humano e Ele quer salvar a todos. Amém? Então, esse Deus amoroso, Ele estabeleceu uma estratégia para abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? E o próximo subitem fala assim: a escolha de Israel e a sua missão. Então, por meio de Abraão e da sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história. Um povo que Deus ia ter um relacionamento mais próximo, um relacionamento direto e um relacionamento íntimo, para que esse povo participasse de forma especial do plano de redimir toda a humanidade. Até porque Jesus, o Salvador, veio desse povo escolhido por Deus, que é o povo de Israel. Então, ao estabelecer um relacionamento vertical de pai e filho, né, de Deus com o povo de Israel, o povo de Israel também seria um exemplo para as demais nações. Eles teriam que ser um exemplo de comprometimento, de comportamento, de relacionamento com Deus, mas também um exemplo do poder de Deus. Quantas vezes Deus agiu de maneira milagrosa e poderosa no povo de Israel, e isso foi visto pelos outros povos que reconheceram que Deus era poderoso também. Então, ao longo da história, os outros povos, eles foram conhecendo o poder de Deus através do povo de Israel. Amém? Mas, infelizmente, o povo de Israel, eles pecaram, eles desobedeceram, eles tiveram que ser castigados por conta disso, mas o poder de Deus não foi diminuído e nem apagado por causa do comportamento do povo de Israel. E aí, o próximo subitem diz assim: a escolha da igreja. Então, o Senhor Deus, Ele sempre desejou que todos fossem levados à luz. E aí, a gente tem o povo judeu e os outros povos que não são judeus, eles são conhecidos como gentios. Então, nós, brasileiros, que não somos judeus, somos os gentios. Então, Deus sempre quis alcançar os gentios também, trazer eles para a luz, livrar eles das trevas. E isso aconteceu por meio de Cristo. Então, Jesus Cristo foi o cumprimento da promessa divina de Deus para Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Então, dessa forma, o Senhor, Ele transferiu esse ministério de missionário que era dos judeus antigamente aos filhos do Novo Testamento. Então, hoje, a Igreja de Deus é a responsável por evangelizar toda a terra. A incumbência dessa missão foi herdada
pela Igreja de Cristo. Na lição passada, nós vimos que foi uma ordenança do Senhor Jesus: ide e pregai o Evangelho, fazei discípulos de todos os povos, de todas as nações. Então essa foi uma ordenança de Jesus para a igreja. Então hoje a evangelização do mundo é uma missão da Igreja de Jesus Cristo. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. É esse amor que estimula a Igreja de Cristo levar a sério a obra missionária, até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, por isso ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. Amém? Então, uma coisa importante que a gente aprende na lição de hoje é: Deus é amor. Deus ama todos os seres humanos e por isso ele quer que todos sejam salvos. Então a base da obra missionária é o amor. Por que a gente tem que pregar o Evangelho? Por que nós temos que ser missionários? Por que nós temos que fazer discípulos? Porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas e o próximo. Nós amamos tanto o nosso próximo que a gente quer também que ele conheça Cristo, que ele aceita Cristo, que ele seja alcançado por esse evangelho da graça. E é missão de nós, como igreja, pregar esse evangelho, anunciar esse evangelho para toda a criatura, para que menos pessoas morram sem conhecer a mensagem do Evangelho, sem conhecer a Cristo. Então é importante que a gente ore também para que o Senhor nos dê estratégias, né? Para que o Senhor coloque pessoas nas nossas vidas, para que a gente possa anunciar, para que a gente possa pregar esse Evangelho, porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.